em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebeu o Cláudio de novo, batendo mal para Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode ser, igreja? Nós poderíamos dar um culto hoje, culto dos milagres. Glória a Deus, Jesus. Estou tremendo. Nós, muitas das vezes, saímos de casa, viemos para a casa do Senhor, precisando de um milagre, precisando de verdadeiramente ver a mão de Deus agir, ver Deus agir. E nós escutamos os testemunhos e isso alegra o nosso coração. Igreja, pode se sentar? No domingo, para quem estava aí na nave da igreja, não tem o privilégio de ver igual a gente da mídia. A gente está orando e está com o olho aberto e orando. E o pastor tinha orado, o Zé Amado tinha pedido oração, e algo me marcou muito quando o pastor chamou a igreja para orar. Porque geralmente, não é criticando, quando a gente chama o povo para orar, 100 ora 50. Quando ora muito. E quando eu abri o olho, estava a igreja toda, de velho a novo, de nova a velha, de criança toda, com as mãos pro lado de Mogi, orando. Aí eu comentei com o Ricardo, eu falei, glória a Deus, porque Deus vai agir. Aleluia! Deus vai agir. Muitas das vezes a gente queria que fosse naquele mesmo instante Deus agisse. Não, Deus agiu no tempo de Deus no outro dia, mas Deus agiu para dar vitória. Não para dar vitória só o casal que pertence a essa congregação, para dar vitória à congregação, porque foi a congregação que orou. Então todo mundo vai dizer, eu orei e Deus ouviu. E aquilo me marcou muito, eu ver a igreja daquele jeito. Pena que na hora eu estava mais preocupado em orar, não tirei uma foto, que se tirasse uma foto, ficaria marcado. Ricardo aí testemunha que eu falei isso para ele. Então, quando nós oramos, o Senhor escuta as nossas orações. Amém? No livro de Jeremias 1:9 diz assim: e depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E eu comecei, já tem uns dias, não sei se o pastor lembra, sábado estava aberta essa passagem lá na rádio. Eu até fiz a brincadeira, você que vai ministrar hoje, eu falei, não, deixa, é o Senhor. E Deus usou o pastor tremendamente na rádio, porque o Senhor que coloca a palavra nas nossas bocas. Muitas das vezes nós estamos que nem Jeremias. Eu comecei a ler sobre a história de Jeremias, eu comecei a ler sobre Jeremias, me bugou a minha cabeça. Eu fiquei pensando, como pode um homem suportar o que aquele homem suportou? Nós olhamos, o chamado de Jeremias foi um chamado muito difícil, foi um chamado de muita dificuldade, foi um chamado de muita prova. Aquele homem viveu a sua vida na prova, mas aquele homem, ele mesmo vivendo uma situação de dificuldade, mesmo vivendo situação de muita perseguição, hora nenhuma, momento algum, ele deixou de viver o propósito a qual Deus o chamou. Jeremias, ele não era para ser
profeta. Jeremias, ele não era para ser profeta. Jeremias, ele nasceu numa família sacerdotal. Jeremias era o que então? Um sacerdote. Jeremias era um sacerdote. A família de Jeremias, quando pegou Jeremias na mão, eles diziam que aqui tem um sacerdote. Aqui tem um sacerdote. Mas Deus tinha o quê? Algo a mais com ele. Porque quando nós começamos a ler aqui a partir do 4, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu já consagrei e constituí profetas às nações. É tremendo que eu creio assim, a mãe de Jeremias dizendo: aqui está um grande sacerdote. Porque muitas das vezes nós temos o quê? Os nossos planos. Nós vimos certa situação, nós fazemos o quê? Planos. Eu faço plano, a igreja faz o quê? Planos. Mas nós não sabemos o quê? Os planos do Senhor. Nós não sabemos o quê? Os planos de Deus. E quando eu fiquei estudando Jeremias, eu fiquei maravilhado. Que Deus começou a falar com a criança. Deus começou a falar com um jovem, não tem idade. Não tem pessoas especiais. Não, Deus fala com quem Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Quando nós saímos de casa, nós temos uma expectativa, nós criamos uma expectativa, vamos para a casa do Senhor e Deus vai falar conosco. Nós não imaginávamos da forma que Deus ia agir hoje aqui. Nós poderíamos dizer assim: Deus desceu na casa. Deus desceu na casa. Deus literalmente desceu na casa. Porque Deus, ele não depende do meu planos para Ele agir. Deus, ele não depende da minha vontade para Ele agir. Porque eu não sabia os planos que Deus tinha para mim. Eu não me veria hoje numa igreja. Do mesmo jeito, a família de Jeremias não via ele um profeta, via ele um sacerdote. Vai viver ali, fazer seu sacerdócio, a vida tranquila. E Deus tinha algo mais. E o 6 diz assim: então o Senhor disse: então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. As nossas limitações não impedem o agir de Deus na nossa vida. As nossas limitações, as nossas dificuldades, o convívio aonde está, não impede o agir de Deus na nossa vida. Ele diz: Senhor, eu acho que ele, vamos colocar aqui, ele diz: Senhor, o Senhor errou. Eu sou uma criança. Como o Senhor quer usar uma criança? Ei, Senhor, tem um rei, tem um sacerdote, tem toda a hierarquia dos príncipes, dos maiorais de Judá. Está aqui, está todo mundo aí, está a elite aí. Ei, pode estar quem for. Se Deus quiser usar você e você se colocar na brecha para ser usado, Ele vai usar. Se Ele querer me usar, Ele vai usar. Não importa, pode estar quem for. Pode estar nós, obreiros da casa do Senhor, a qual eu faço parte. Pode estar as irmãs do círculo de oração. E pode estar as crianças. Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e na hora que Ele quer. E isso
muitas das vezes eu paro e fico imaginando, e olho para o cenário que muitas das vezes a gente está inserido. Muitas das vezes, Rebeca, Deus usa alguém para falar com a gente. Deus usa alguém para falar com a gente que vai acontecer. E nós paramos e olhamos o cenário. Pego eu. Essa semana eu cheguei e vi uma irmã toda feliz. Eu preciso falar algo para você. Eu falei, pode falar. Ela falou, Deus falou algo para mim tremendo sobre o seu ministério. E eu falei, glória a Deus, aleluia. Na hora eu fiquei feliz. Mas, o que acontece, pastor? No meio da palestra a gente vem o quê? Orar pelas pessoas. E no meio da oração, veio uma pessoa. E essa pessoa começou, a gente um ora para o outro, ora para um, e essa pessoa estava orando por mim. E toda hora que ele falava em línguas, uma palavra, da qual a mulher tinha falado que Deus deu um sonho para ela, eu entendi essa palavra. Então o que isso quer dizer? O meu hoje não quer dizer o que vai acontecer amanhã. A minha situação aqui, a nossa situação, porque Deus fala, ó, eu vou abençoar você, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e beleza. E quando termina aquilo ali, a gente fica olhando. E aí? E agora? Eu creio que ontem as irmãs foram na casa da mulher, da nossa irmã, e falou, Deus pode fazer, tudo bem, as irmãs foram para casa, resolveu a situação? Não. Mas o dono do milagre já estava trabalhando. Deus já estava trabalhando. O mesmo Deus que colocou as palavras na boca das irmãs que foi visitar, foi o mesmo Deus qual tocou na mulher hoje para ligar para ela e dizer, eu estou enviando a provisão. O mesmo Deus que deu sonho para a irmã e trouxe a irmã contente, foi o mesmo Deus que estava operando na vida do jovem, e ele não sabe disso. E o que Deus falava comigo? A situação não vai determinar nada. O que você está vendo hoje aí, o deserto que você está vendo, o vale de ossos secos que você está vendo, vai virar testemunho. Vai virar testemunho. E eu aprendi algo nessa minha trajetória com Deus. Quando eu olho para um deserto, eu já imagino o testemunho. Quando alguém chega me contando, me pedindo oração com dificuldade, antes de orar, eu já estou imaginando o testemunho. Chega um pedido de oração, eu já estou imaginando o testemunho. Não pode ser da forma que eu quero, não pode ser da forma que muitas das vezes nós queremos, mas é da forma que o Senhor quer, e a forma dele é melhor. O que ele tem para a gente é melhor. É melhor o que ele tem para a gente. E muitas das vezes nós estamos igual a família de Jeremias, é sacerdote. Porque nós queremos escolher o que vai ser. Nós queremos tomar o controle da nossa mão, porque é mais confortável. É mais confortável quando nós estamos no nosso convívio. É mais confortável ministrar na congregação a qual eu congrego. É mais confortável estar aqui no meio dos irmãos. Conhecemos todo mundo, confiamos em todo mundo. Mas quando Deus tem algo a mais, Ele costuma nos tirar da zona de conforto. Porque Ele tirou esse homem, Jeremias, da zona de conforto. E eu creio que quando Deus falou com Jeremias,
sou criança. Eu sou um jovem. Trazendo para os dias de hoje, eu não sei. Eu não sou capacitado. Eu já sou idoso. As dificuldades estão batendo na porta. Eu estou esperando um milagre há 10 anos. Eu estou esperando Deus quebrar aquele coração há 20 anos. Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. A Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Teve o tempo da gente esperar o agir de Deus. Teve o tempo da gente orar e confiar. Teve um tempo de domingo até quarta-feira. E hoje nós estamos aqui alegres porque Deus agiu. Deus agiu. No final da campanha, a Andréia testemunhou. Deus disse que vai dar. Foi o mesmo Deus que escutou quando alguns dias a gente andando de carro, a gente falando, poderia ser isso, poderia ser aquilo, e nós poderia ser uma dublô, poderia ser não sei o quê. E o que Deus tinha? O que Deus tem? Uma van. Se tivesse mandado eu comprar uma dublô. Se tivesse me dado dinheiro, eu ia ter comprado uma dublô. Ia ter feito a minha vontade. E o que Deus tem? Uma van. O que Deus tem é maior do que eu espero. O 7 diz assim: mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque tudo a que eu enviar você irá, e tudo o que eu lhe ordenar você fará. A obediência precede a bênção. A obediência precede a bênção. Ele não ia sair pelas suas vontades, ele não ia sair fazendo tudo o que imaginava. Não, ele ia cumprir a vontade de Deus. E você imagina que agora, Jeremias, a gente tem ele como o profeta chorão, o profeta das lágrimas. Então isso era um homem de coração aquebrantado, era um homem muito sensível ao Espírito. Agora você se coloca no lugar daquele homem, tudo que ele foi, tudo que Deus foi usando ele, tudo que Deus foi falando através da boca dele, o povo fechava o ouvido e não escutava. Você já imaginou o sofrimento desse homem? A angústia que esse homem passava? Você já imaginou quando Baruque chegou a ele e disse, as profecias a qual o Senhor profeta ditou, nós levamos perante o rei rasgou e queimou. Imagine o sofrimento daquele homem. Mas o seu sofrimento não impediu ele cumprir o propósito de Deus. Não impediu dele ser a diferença. Não impediu dele pregar a palavra. Mesmo o povo não querendo escutar, ele continuou fazendo a ordenança de Deus. Ei, talvez muitas das vezes nós estamos numa situação, nós olhamos, pregamos, falamos, e aos nossos olhos não está acontecendo nada. A nossa obrigação é continuar pregando, a nossa obrigação é continuar crendo, a nossa obrigação é continuar fazendo a obra de Deus, porque a obra é do Senhor. Então quem age é o Senhor. Não cabe a mim agir, não cabia a Jeremias agir. Não. O que cabia era escutar do Senhor e falar.
E uma das profecias de Jeremias assim que estremece o meu coração é quando ele profetiza o choro em Ramá. O choro em Ramá. O choro da morte dos meninos, das hebreias, quando queria matar Jesus. Aquilo ali estremece o meu coração. Aquilo ali eu vejo Deus agindo. Ele não viveu para ver o milagre. Ele não viveu para ver a profecia se cumprir. Mas o Deus fiel fez a profecia se cumprir. Porque a profecia não é do profeta, a profecia é do Senhor. E quando o Senhor fala, Ele o que? Garante. Então, eu não tenho medo quando Deus manda eu falar nada. Eu tenho medo se eu não falar. Mas quando Deus manda eu falar, eu não tenho medo. Porque não é minha, é do Senhor. E se é dele, Ele garante. Se Ele cumpriu, se Ele prometeu, Ele vai ser fiel para cumprir na minha e na sua vida. Se Ele prometeu, porque até hoje, no dia de hoje, nessa quarta-feira, tudo aquilo a qual o Senhor prometeu na minha vida tem se cumprido. Tem se cumprido. Glória a Deus. E o 8 diz assim: não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrar, diz o Senhor. O Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele para livrar. Muitas das vezes não da vontade que ele queria, mas da vontade do Senhor. Muitas das vezes o Senhor vai nos livrar, não antes a gente entrar na cova dos leões. O Senhor vai nos livrar dentro da cova dos leões. Muitas das vezes o Senhor não vai nos livrar e antes de cair dentro da fornalha, Ele vai nos livrar dentro da fornalha. E isso nos tira do conforto. Isso nos tira do nosso sossego. É mais fácil eu ver a situação, Deus me livrar antes. Mas não é da forma e do jeito que Deus age. Mas isso, eu particularmente, me deixa feliz. Me deixa com o coração cheio de alegria. Porque diz assim o 8: não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrar, diz o Senhor. Se o Senhor está conosco para nos livrar, não importa se é na cova, não importa se é na boca da cova, não importa se é no caminho da cova, o que é importante é que Deus está conosco. Isso que nós temos que ter a certeza. Você tem a certeza disso? Você tem a certeza que Deus é com você? Você tem a certeza? Você acredita nisso? Todo mundo pode duvidar que Deus é na sua vida. Todo mundo pode duvidar se Deus é na minha vida, se Deus me usa. Ei, quem não tem o direito de duvidar sou eu. Eu creio, eu tenho a certeza. E se tem alguém aqui salvo, esse alguém sou eu. Eu creio, eu acredito que Deus é comigo. Pode ser na cova, pode ser do lado de fora da cova. E o 9, depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me diz: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Glória a Deus. A obra é de Deus,
A palavra de Deus é Ele que põe nas nossas bocas. Tremendo. Tremendo. Então não tenha medo de falar o que Deus, presta atenção, o que Deus colocou na sua boca. Não tenha medo. Não duvide. Não tema as pessoas. Não temos julgamento. Não. A obra é de papai. A palavra é de papai. Quem vai nos livrar é papai. Se for na fornalha, glória a Deus. Se for fora da fornalha, glória a Deus. Vamos continuar pregando a palavra e tendo um coração igual ao de Jeremias, aquebrantado, muitas das vezes sincero, muitas das vezes sem entender o agir de Deus, mas com a certeza que Deus vai agir. Deus vai agir no tempo determinado. Deus vai agir. Seria fácil aqui nós fazer uma fila e perguntar o que você quer que Deus fale. Plim, plim. Percebeu? Lembrei do Abias agora, vamos para o plim, plim. Plim, plim. Recebeu. Não. O cristianismo não é pipoca. Servir a Jesus não é brincadeira. Ser soldados de Cristo não é brincadeira. No dia da nossa angústia nós temos que nos colocar o quê? Forte. No dia da nossa dificuldade nós temos que colocar o quê? Forte. E tendo a certeza que foi o Senhor que nos chamou. Não muitas das vezes porque eu quero, mas porque Ele quer. Amém? Vamos se colocar de pé nessa hora. Senhor louvado, glória a Deus. Grande Deus, aleluia. Glória a Deus, Sim, Deus. nós te agradecemos, ó Pai. Cremos, Senhor, E cremos, ó Pai. De tudo aquilo, Senhor Deus, a qual o Senhor falou conosco. E somos, ó Pai, grato a Ti, Senhor. Grato a Ti, Senhor. Pai, o meu coração hoje, ó Pai, se alegra, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez na vida dos nossos irmãos, tem feito na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter escutado, Senhor Deus, as orações feitas nessa casa de oração, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Eu quero, Senhor Deus, te louvar, Senhor. Pai, abençoa a vida de cada um dos irmãos, ó Pai. Senhor Deus, nos fortalece, Senhor. Nos esconda, Senhor Deus, debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. E nos dá força, Senhor, para, Senhor Deus, cumprir o nosso chamado. Nos dá força, Senhor, para cumprir, Senhor, os nossos, ó Pai, deveres, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, Senhor, e nos dá coragem, ó Pai, nos revista com o teu poder, Senhor, é o que nós te pedimos, ó Pai, te louvamos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu peço que os irmãos apresentem a vida da minha mãe, irmã Jacinta, quando estiver orando, para que Deus entre com providência. Ela quebrou o pé e está demorando a recuperação. E peço que os irmãos apresentem o meu avô, Druval, que Deus venha entrar com providência na sua saúde. Deus é os médicos, é o médico dos médicos. Deus é o médico dos médicos. Mas que Deus venha fazer a sua vontade. Que Deus não venha fazer a vontade nossa aqui, mas que Ele venha fazer a sua vontade. Pastor Davi.